Beleza. Vou começar a leitura. Se vocês quiserem interagir, interajam, perguntem, pra também não ser uma leitura maçante, né? Acho que. Eu não sei se alguém ficou com dúvida do Quick Sort da semana passada. Eu fui ler agora porque eu não fui no encontro, né, passado. Então, você acha, inclusive, que é importante saber o quicksort para passar para tabelas hash? Eu acho que é um conhecimento válido, mas não que uma coisa tenha ligação com a outra. Mas assim, pra resumir, eu vou dar um resumo do que é ele, né? Sem passar pelo recapitulando aqui, né? Porque o que que eu fiz, né? Eu pedi pro chat GPT fazer um resumo como se eu fosse bem burra, sabe? Tipo, pra explicar. Sim, eu Então, faço isso. aí o que que ele fala? Que é um algoritmo que organiza uma lista escolhendo o número pivô ou um elemento pivô, né? E separando o que é menor de um lado e o que é maior do outro lado. E aí vai fazendo uma lista até ficar de forma ordenada. E aí um exemplo que ele deu, sem ser números, é livros. A gente escolher um tamanho médio de um livro e colocar os maiores de um lado e os menores do outro, e ir ordenando assim por diante. Então, basicamente, né, você escolhe o pivô, divide a lista em duas partes, ordena cada parte separadamente e no final tudo fica organizado. Basicamente, é isso que é o Quicksort. Faz sentido. Fez sentido? Beleza, vamos para tabelas hash. Então, nesse capítulo, vamos conhecer as tabelas hash, que é uma estrutura de dados básica, muito útil. E a gente vai conhecer os detalhes sobre como implementar as colisões e as funções hash. Imagine que você trabalha em um mercado. Quando um cliente compra um produto, é preciso conferir o preço desse produto em um caderno. Porém, se o caderno não estiver organizado alfabeticamente, você levará muito tempo analisando cada linha até encontrar o preço da maçã, por exemplo. Procurando dessa forma, você realizaria uma pesquisa simples, vista no capítulo 1, e por meio dela, teria de analisar todas as linhas. Aí, você lembra qual era o tamanho da execução da pesquisa simples? É o N. No entanto, se o caderno estivesse ordenado alfabeticamente, poderia executar uma pesquisa binária para encontrar o preço da maçã com um tempo de execução O log N. Então, aqui tem uma tabelinha. Tá. Esse tá por ordem. Nenhum tá por ordem alfabética. Mas esse é uma lista ordenada. Ele ordenou por preço, na verdade, né? Do maior para o menor. E aqui é uma lista não ordenada. Então, que não tem nenhuma ordenação nem pelo nome e nem pelo valor. Então, vale lembrar que existe uma grande diferença entre o tempo de execução ON e o O log N. Então, suponha que você conseguisse ler 10 linhas do caderno por segundo. Na figura a seguir, você pode ver quanto tempo levaria usando a pesquisa binária e a pesquisa simples. Então, aqui seria 100 itens do caderno. Se fosse na pesquisa simples, a gente levaria 10 segundos. Na pesquisa binária, 1 segundo. 1000 levaria 1,66 minutos na pesquisa simples e continua valendo 1 segundo na pesquisa binária. 10.000 na pesquisa simples, a gente levaria 16 minutos e na pesquisa binária, 2 segundos. Então, ele fala, né, que a gente precisaria, no primeiro caso, verificar 7 linhas, no segundo, 10 linhas e no terceiro, 14 linhas para a pesquisa binária. Você já sabe que a pesquisa binária é muito mais rápida. Porém,
como um caixa de mercado, você já sabe que procurar o preço de mercadorias em um caderno é uma tarefa chata, mesmo que este caderno esteja ordenado, pois o cliente está ficando impaciente enquanto a procura pelo preço dos itens é realizada. Assim, o que você precisa é de um amigo que conheça todas as mercadorias e os seus preços, pois dessa forma não é necessário procurar nada. Você pede para este seu amigo e ele informa o preço imediatamente. Uma maçã, 67 centavos, a Meg informa o outro funcionário. Então, a sua amiga Meg pode dizer o preço com o tempo de execução O1 para todos os itens, não importando a quantidade de itens que compõem o caderno de preços. Dessa forma, ela é ainda mais rápida do que a pesquisa binária. Então, a gente tem a pesquisa simples, que é a ON, a pesquisa binária, que é O log N, e a pesquisa da Meg, que é O1. Que amiga maravilhosa! Mas então, como você arranja uma Meg? Agora vamos voltar a falar de estrutura de dados. Você já conhece duas estruturas até agora: arrays e listas. Não vou falar sobre as pilhas, pois não é possível procurar algo nelas. Seria possível implementar esse seu caderno de preços com um array, como um array? Então, seria aqui, ó, o separado por array, o nome e o valor e o preço do produto. Então, cada item nesse array é, na realidade, uma dupla de itens. Um é o nome e o tipo do produto, e o outro é o preço. Se ordenar este array por nome, será possível executar uma pesquisa binária para procurar o preço de um item. Logo, é possível pesquisar itens com tempo de execução O log N. Entretanto, nós queremos encontrar itens com tempo de execução O1, ou seja, queremos uma MEG. E é aí que entram as funções hash. Uma função hash é uma função na qual você insere uma string e depois disso a função retorna um número. Então, para quem não sabe, uma string é uma palavra ou uma letra, mas normalmente é sempre uma palavra. Em uma terminologia mais técnica, diríamos que uma função hash mapeia strings e números. Você pode pensar que não existe um padrão indicando qual número será retornado após a inserção de uma string, mas existem alguns requisitos para uma função hash. Então, ela deve ser consistente, ou seja, imagine que você insere a string maçã e recebe o número 4. Todas as vezes que você inserir maçã, a função deve retornar o número 4. Caso contrário, sua tabela hash não funcionará corretamente. A função ela também deve mapear diferentes palavras para diferentes números. Dessa forma, uma função hash não será útil se ela sempre retornar 1, independente da palavra inserida. No melhor caso, cada palavra diferente deveria ser mapeada e ligada a um número diferente. Então, uma função hash mapeia strings e as relaciona a números. Mas qual é a utilidade disso? Bem, você pode usar essa funcionalidade para criar sua Meg. Então, comece com um array vazio. Aqui. Você armazena os preços das mercadorias nesse array. Então, a gente vai adicionar um preço e inserir a maçã na função hash. Então, maçã e o valor está no array 3. Ela retornará o valor 3. Agora, vamos armazenar o preço da maçã no índice 3 do array. Então, maçã está no índice 3 e ela vale 67 centavos. Vamos adicionar o leite agora. Então, ele vai estar a função hash retornou 0 para o leite e ela vai armazenar o preço do leite no índice 0, que é R$ 1,49. E continue e eventualmente todo o array estará repleto de preços.
Agora, você poderá perguntar: Ei, qual é o preço de um abacate? E não será necessário procurar o preço desse produto no array. Em vez disso, insira abacate na função hash. Ela informará o preço armazenado no índice 4, que é R$ 1,49. A função hash informará a posição exata em que o preço está armazenado, assim não precisará procurá-lo. Isso funciona por quê? A função hash, ela mapeia consistentemente um nome para o mesmo índice. Então, todas as vezes que você inserir abacate, ela retornará o mesmo número. Assim, a primeira execução da função hash servirá para identificar onde é possível armazenar o preço do abacate e depois disso ela será utilizada para encontrar esse valor armazenado. A função hash mapeia diferentes strings para diferentes índices. A string abacate é mapeada para o índice 4. A string leite é mapeada para o índice 0. Todas as diferentes strings são mapeadas para diferentes lugares do array, onde você está armazenando os preços. A função hash tem conhecimento sobre o tamanho do seu array e retornará apenas índices válidos. Portanto, caso o seu array tenha 5 itens, a função hash não retornará 100, pois este valor não seria um índice válido do array. Você acabou de criar uma mag. Coloque uma função hash em conjunto com um array e você terá uma estrutura de dados chamada tabela hash. Uma tabela hash é a primeira estrutura de dados que tem uma lógica adicional aliada que você aprenderá, visto que arrays e listas mapeiam diferentemente para a memória. Porém, as tabelas hash são mais inteligentes. Elas usam uma função hash para indicar, de maneira inteligente, onde armazenar os elementos. As tabelas hash são, provavelmente, as mais úteis e complexas estruturas de dados que você aprenderá. Elas também são conhecidas como mapas hash, mapas, dicionários e tabelas de dispersão. Além disso, as tabelas hash são muito rápidas. Você se lembra da nossa discussão sobre arrays e listas encadeadas no capítulo 2? Você pode pegar um item de um array instantaneamente, que as tabelas hash usarão arrays para armazenar os dados desse item. Dessa forma, elas são igualmente velozes. Você provavelmente nunca terá de implementar uma tabela hash, pois qualquer linguagem de programação já terá uma implementação dela. A linguagem Python contém tabelas hash, camadas chamadas de dicionários, ou dict. Para criar uma nova tabela hash, você pode utilizar a função dict, ou seja, tipo caderno igual a dict. É uma nova tabela hash. Agora vamos adicionar alguns preços a ela. Então, dentro do caderno, a gente adicionou a maçã com valor de 67. O leite custa R$ 1,49. O abacate, R$ 1,49. E ele vai printar todo o preço do abacate. Print caderno, na verdade. E o abacate, ele vai printar o preço do abacate. Uma tabela hash, ela contém chaves e valores. Na hash caderno, os nomes dos produtos são as chaves e os preços são os valores. Logo, uma tabela hash mapeia chaves e valores. Na próxima sessão, você verá alguns exemplos em que as tabelas hash são muito úteis. Bora ver o exercício. É importante que funções hash retornem o mesmo valor de saída, quando o mesmo valor de entrada for inserido. Caso contrário, não será possível encontrar o item
que você deseja na tabela hash. Então, qual dessas funções hash são consistentes? Então, a primeira, ela retorna 1 para qualquer entrada. A segunda retorna um número aleatório para cada execução. A terceira retorna o índice do próximo espaço livre da tabela hash. E a 4 usa o comprimento da string como índice. Então, qual delas são mais consistentes? Eu acredito que seja a 3, que ela retorna o índice do próximo espaço livre da tabela hash. Não sei, depois vocês fazem aí. Então, a utilização. Tabelas hash são amplamente utilizadas. Nessa seção, vamos analisar alguns casos. Usando tabelas hash para pesquisas. O seu celular ele tem uma agenda telefônica integrada. Cada nome está associado a um número telefônico. Imagine que você queira construir uma lista telefônica como essa. Será necessário mapear o nome das pessoas e associá-los a números telefônicos. Dessa forma, a sua lista telefônica deverá ter essas funcionalidades: adicionar o nome de uma pessoa e o número de telefone associado a este nome, inserir o nome de uma pessoa e receber o número telefônico associado a ela. Este é um exemplo perfeito de situações em que as tabelas hash podem ser usadas. As tabelas hash são ótimas opções quando você deseja mapear algum item com relação a outro, você precisa pesquisar algo. Criar uma lista telefônica é uma tarefa simples. Primeiro, faça uma nova tabela hash para a lista telefônica. Então, lista telefônica igual a dict. E aí, na linguagem Python, tem um atalho para a criação de tabelas hash utilizando duas chaves em vez de dict. Igual ao que foi feito com a lista telefônica, então vamos adicionar o número de algumas pessoas nessa lista. Lista telefônica, valor, quer dizer, chave é a Jenny, valor, número de telefone. Emergência é a chave e o número é o valor. É isso. Agora, digamos que queira encontrar o número de telefone da Jenny. Para isso, é necessário apenas informar a chave para a hash. Print lista telefônica Jenny. E aí ele vai retornar o número de telefone da Jenny. Imagine que tivesse de fazer isso utilizando um array. Como que faria? As tabelas hash tornam simples a modelagem de uma relação entre dois itens. As tabelas hash são usadas para pesquisas em uma escala muito maior. Por exemplo, suponha que você queira acessar um website como HTTP Adit.io. O seu computador deve traduzir Adit.io para a forma de um endereço IP. Então, Adit.io com o valor do IP. Para cada website que você acessar, o endereço deverá ser traduzido para o endereço IP. Tá aqui do Google, do Facebook, do Scribd. Nossa, mapear o endereço de um website para o endereço IP? Isso parece o caso perfeito para a utilização de tabelas hash. Esse processo é chamado de resolução DNS, e as tabelas hash são uma das maneiras pelas quais essa funcionalidade pode ser implementada. Que no caso seria, né, chave e o valor dentro da tabela hash. Agora a gente vai aprender sobre como evitar entradas duplicadas. Imagine que esteja organizando uma votação. Obviamente, cada pessoa poderá votar apenas uma vez. Como você pode verificar se uma pessoa já não votou antes?
Você pode perguntar para a pessoa que veio votar qual é o seu nome completo e então conferir esse nome em uma lista que contém o nome das pessoas que já votaram. Se o nome dessa pessoa estiver na lista, isso significa que ela já votou, ou seja, você deve dispensá-la. Caso contrário, você deverá adicionar o nome dela na lista e permitir que ela vote. Agora, suponha que diversas pessoas chegaram para votar e que, além disso, a lista de pessoas que já votaram seja muito longa. A cada nova pessoa que chegar para votar, você deverá conferir essa lista enorme para checar se essa pessoa já votou. No entanto, temos uma solução melhor. Use uma hash. Primeiro, cria uma hash votaram para registrar as pessoas que já votaram. Quando alguém chegar para votar, confira se o nome dessa pessoa está na lista. Então faz votaram, né? Chama o nome da função, ponto .get e o nome da pessoa. A função get, que é pegar, retornará um valor se Tom já estiver na tabela hash. Caso contrário, ela retornará none, que é nada, ou seja, não encontrou. Você pode usar essa funcionalidade para conferir se as pessoas já votaram. Então, diagrama. Quando alguém chegar para votar, verificar se essa pessoa está na hash. Está? Mande ela embora. Não está? Deixe votar e adicione o nome dela à tabela hash. Aqui você pode conferir o código completo. Então, aqui é a função voltage, que é se votou. Ele vai verificar o eleitor, o nome. Se votaram, pegou o nome e encontrou, ele vai mandar embora. Se não, ele vai deixar votar e vai adicionar lá na tabela hash. Na primeira vez que Tom for inserido, aparecerá a mensagem na tela: Deixe votar. Depois, o nome Mike será inserido e novamente a mensagem: Deixe votar. Será mostrado na tela. Por fim, Mike será inserido mais uma vez e a mensagem Mande embora surgirá na tela. Lembre-se, se você estivesse armazenando esses nomes em uma lista de pessoas que já votaram, essa função se tornaria muito lenta eventualmente, pois uma pesquisa simples seria utilizada para pesquisar em toda a lista. Porém, você está armazenando estes nomes em uma tabela hash. E a tabela hash, ela informa instantaneamente se o nome da pessoa está ou não na lista. Logo, a checagem por duplicatas é realizada muito rapidamente com o uso de uma tabela hash. Utilizando tabelas hash como cache. Apresentaremos um último uso para tabelas hash, que é na utilização de cache. Se você trabalha com websites, talvez já tenha ouvido falar sobre a utilização de cache como uma boa prática. A ideia é esta: imagine que você visite o facebook.com. Você faz uma solicitação aos servidores do Facebook. O servidor pensa por um segundo e então envia uma página web. Você recebe uma página web, igual está aqui. O servidor do Facebook pode estar coletando toda a atividade dos seus amigos para então mostrar a você, por exemplo. Para coletar todos esses dados, o servidor pode levar alguns segundos. Entretanto, estes poucos segundos podem parecer uma eternidade. E você pode pensar: por que o Facebook está tão lento? Por outro lado, o servidor do Facebook precisa responder às solicitações de milhões de pessoas. E estes poucos segundos vão se acumulando. Ou seja, o servidor do Facebook está trabalhando duro para responder a todas as solicitações. Mas será que existe alguma maneira de tornar o Facebook mais rápido e fazer com que seus servidores trabalhem menos? Vamos ver o exemplo. Suponha que você tenha uma sobrinha que faça muitas perguntas sobre planetas do tipo: o quão distante Marte fica da Terra?
qual a distância até a Lua e qual a distância até Júpiter. A cada pergunta, você precisa pesquisar no Google a resposta e só então você conseguirá responder. Logo, você terá memorizado que a Lua fica a 384.400 quilômetros de distância e não precisará mais procurar essa resposta no Google. É dessa forma que o cache funciona. Os websites lembram dos dados em vez de recalculá-los a cada solicitação. Caso você esteja conectado ao Facebook, saiba que todo o conteúdo que você vê foi feito sob medida. Assim, todas as vezes que você acessa a página do facebook.com, os servidores precisam pensar e selecionar qual conteúdo é de seu interesse. Porém, se você não estiver logado ao Facebook, verá apenas a página de login, sendo que todas as pessoas verão a mesma página de login. Ou seja, o Facebook ele engloba diversas solicitações para a mesma informação. Mostre-me a página inicial quando eu não estiver logado. Isso evita que o servidor tenha de pensar como a página inicial é, pois ele memoriza como a página inicial deve ser apresentada e então a envia a você. Então, se você não está logado, a página da web salva é a página de login. Se você estiver logada, o servidor faz algumas tarefas e vai para a página da web. Isso se chama caching. E essa prática oferece duas vantagens. Você recebe a página web muito mais rapidamente, da mesma forma que você memorizou a distância entre a Terra e a Lua. Assim, da próxima vez que a sua sobrinha perguntar sobre isso, não será necessário pesquisar no Google, pois você conseguirá responder instantaneamente. E o Facebook precisa trabalhar menos. Essa técnica é uma maneira comum de agilizar as coisas. Todos os grandes sites usam caching, e os dados desse caching são armazenados em uma tabela hash. O Facebook não está só aplicando caching na página de entrada. Ele está fazendo cache das páginas sobre contato, termos e condições e muitas outras. Assim, ele precisa mapear a URL de uma página e relacioná-la aos dados da página. Então, facebook.com/about é os dados da página sobre e o facebook.com é os dados da página inicial. Quando você visitar uma página no Facebook, este irá primeiro checar se essa página está armazenada na hash. Então, você solicita uma URL do Facebook. Se essa URL estiver na hash, ele vai retornar os dados do cache. Se não, ele faz o servidor executar alguma tarefa. Então, aqui tem um código onde existe a função hash do cache. E aí, nessa primeira parte, no if, ele vai retornar os dados do cache. E nessa segunda parte, ele vai, se não, os dados são salvos primeiro no seu cache, caso você nunca tenha entrado. Dessa forma, você faz o servidor trabalhar apenas se a URL não estiver armazenada no cache. Antes de você retornar os dados, eles serão salvos no cache. Assim, a próxima vez que alguém solicitar essa URL, você poderá enviar os dados do cache em vez de fazer o servidor executar essa tarefa. Recapitulando essa parte. Então, as tabelas hash elas são úteis para modelar relações entre dois itens, filtrar duplicatas, caching barra memorização de dados, em vez de solicitar esses dados do servidor. Até aqui tá tudo certo? Alguma dúvida? Ele fala que é a array que usa, né, na tabela hash, É uma. mas ele tá usando alocação dinâmica. Eu não entendi isso. Ou se é por causa que é Python. Tipo, ele declara o dicionário e nem coloca o tamanho, só vai inserindo coisa. Então. Aqui no caso do Python, você tá falando desse array aqui, né? Desse. É, é, o dicionário, né, no É. caso. Não, é que assim.
O dicionário, o dict, ele é chave-valor, entendeu? Porque Hum. esse daqui, É, ó, mas o Dick ele também saiu, ele declarou e também não botou tamanho. não, ele não bota tamanho. Porque você vai adicionando coisas. Então ele tem essa função aqui, que ele vai pegar a página, a gente vai inserir uma página, e aí se a página já existir, ele vai retornar o que está no cache. Se a É como se página. o cache fosse um outro array Isso, com ARL, né? isso. Se não, ele vai salvar aquela URL que a gente utilizou. E aí ele vai pegar no cache, ele, tipo, ele salvou no cache a URL e vai vir, vai retornar os dados. Então ele salva num array. Acho que esse capítulo ele mostrou menos código, né? Em comparação aos outros. Mostra. Deixa eu. Tá. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu deixei aqui um código de Java. Oba! É. Então, beleza. Aqui o hash map, né, que já é uma função do Java. Então a gente vai criar uma tabela que é string e integer, que é um número único, né? Não tem vírgulas nem nada. Então a gente cria a tabela hash chamada stock e faz um new hash map e a gente adiciona itens. Então stock, put, vai adicionando. Aí a gente vai acessar um item. Então a gente vem a quantidade de maçãs, que é o que a gente quer saber, e aí a gente concatena com o estoque.get, que a função get é a função de pegar, né? E a gente adiciona maçã, né? Escreve maçã. E aí ele deveria, tipo, retornar lá no console o valor da quantidade de maçãs, 5. E aí, para remover um item é o remove. Então, ele vai remover esse item aqui. E aí, nesse caso, é verificar se tem a laranja. Mas tá vendo que, tipo, ele adiciona chave e valor. Sim. Esse não tem. Aí tá De vendo, ó? uma vez, né? É. Então aqui, ó, quantidade de maçãs, que foi o que ele veio aqui. Então ele trouxe 5. Aqui ele não retorna nada, porque ele tá removendo um item. E verifica se tem laranja ou não. Então ele vem, faz um contains key, que é a verificação. E ele printa tem laranja no estoque. Que tem aqui 7 laranjas no estoque. Aqui ele não pediu a quantidade, mas basicamente seria isso. Então, assim, ó, Ah, resumo. assim, no if é tipo um true ali, né? Que ele retorna um booleano, né? Isso. Aqui é Justo. contains que aí se tiver Uhum. laranja, é true. Então ele vem, ó, printou. Se não, ele printaria outro. Aí teria um else aqui, né? E printaria outra informação. O que dá pra gente fazer é porque é ruim de copiar ali do PDF. Mas eu posso pedir um exemplo com array. Deixa eu ver. Boa. Então aqui, ó, tabela de array. Beleza. Aqui é uma função simples de hash. E aí ele vai fazer um método de adicionar.
Então, o índice, né, de int, hash, chave. Então, ele chama essa função, esse método, hash, aqui dentro, e a tabela com índice, que vai retornar a chave e o valor que está armazenado na posição. Aí ele cria outro método buscar. Aí na mesma ele chama a função aqui do hash e vai retornar a tabela índice. No caso, ele vai retornar tudo. Tipo, a maçã, a banana, a laranja. Porque a gente não tá fazendo o get, né? A função get. Tipo, específica. Mas ele faz a associação direitinho, né? Faz a É associação maçã, ele direitinho. retorna. Exatamente. Na verdade, o método buscar é o get, né? Foi mal. Essa hora meu cérebro já não pensa muito. Mas ele retorna direitinho. Tipo, mesma coisa. Porque se a gente for ver um array, ele. Tipo, no meu entendimento, tipo, o índice pode ser a chave. Então, no índice 0, tipo, chave, vai estar um x valor. No índice 2, no índice 1, vai estar um outro valor. Então, a gente vai armazenando e ele retorna normal. Então, é que aí, ó, como a função hash ela gera a posição dentro do array, que é aquele exemplo que ele deu no começo do capítulo, sabe, da maçã dentro do índice, do leite dentro do índice 0, Sim, era aquele reizinho. é, foi aquele exemplo. Fechou? Ótimo. Ele. Bora de falar sobre colisões. Como eu disse antes, a maioria das linguagens de programação contém tabelas hash. Por isso você não precisa escrevê-las do zero. Sendo assim, não falarei muito sobre a estrutura das tabelas hash. No entanto, você precisa saber sobre o desempenho delas, e para isso precisa primeiro entender o que são colisões. As duas próximas sessões falam sobre colisões e desempenho. Então, primeiro, preciso dizer que estive contando uma pequena mentira. Disse que uma função hash sempre mapeia diferentes chaves para diferentes espaços em um array. Na realidade, é praticamente impossível escrever uma função hash que faça isso. Então, vamos analisar esse exemplo simples. Suponha que você tem um array que contenha 26 espaços. Sua função hash é bem simples, ela apenas indica um espaço do array alfabeticamente. Beleza. O A, o B, o C e assim por diante até o Z. Talvez você já consiga ver o problema. Tipo, você quer inserir o preço de uma ameixa na sua hash. Assim, o primeiro espaço do array é indicado, que é onde está os As. Então, ameixa. Depois, você quer inserir o preço das bananas. Então, o segundo espaço do array é indicado, que é onde vai os produtos com a letra B. Tudo está indo tão bem. Mas agora, você quer inserir o preço dos abacates na sua hash. Então, o primeiro espaço do array é indicado novamente. Ah, não! As ameixas já estão nesse espaço. O que vamos fazer? Isso se chama colisão. Duas chaves são indicadas para o mesmo espaço, e isso é um problema. Assim, se armazenar o preço dos abacates nesse espaço, eles irão sobrescrever o preço das ameixas. Dessa forma, da próxima vez que alguém perguntar o preço das ameixas, o preço dos abacates será informado. Colisões são um problema e você precisa solucioná-lo. Para isso, há várias alternativas e a mais simples é essa.
Se diversas chaves mapeiam para o mesmo espaço, inicie uma lista encadeada nesse espaço. Então, nesse exemplo, tanto a ameixa quanto o abacate são mapeados para o mesmo espaço. Logo, você deve iniciar uma lista encadeada dentro do espaço. Caso você queira saber o preço das bananas, essa informação ainda será acessada de maneira rápida. Porém, se você quiser saber o preço das ameixas, essa informação será retornada de forma mais lenta, pois você precisará pesquisar na sua lista encadeada para encontrar a ameixa. Se a lista encadeada for pequena, não tem nenhum problema, pois você deverá pesquisar entre 3 ou 4 elementos. Mas imagina que você trabalha em um mercado onde são vendidos apenas produtos que iniciam com a letra A. Ou seja, ameixa, abacate, amêndoa, aspirina. E, ei, espere um pouco aí. Quase toda a tabela hash está vazia, exceto por um espaço, e nesse espaço há uma lista gigante linkada. Ou seja, cada elemento dessa tabela hash está contida nesta lista. Isso é tão ineficiente quanto colocar todos esses elementos apenas na lista encadeada, pois essa lista diminuirá o tempo de execução da sua tabela hash. Então, aprendemos duas lições aqui. A função hash é muito importante. Ela mapeia todas as chaves para um único espaço. Idealmente, a sua função hash mapearia chaves de maneira simétrica por toda a hash. Caso as listas encadeadas se tornem muito longas, elas diminuirão demais o tempo de execução da tabela hash. Porém, elas não se tornarão muito longas se você utilizar uma boa função hash. Então, as funções hash são importantes, pois uma função hash cria poucas colisões. Mas como você escolhe uma boa função hash? E é isso que a gente vai ver na próxima sessão. Desempenho. Você iniciou esse capítulo em um supermercado, pois era necessário criar algo que fornecesse o preço dos produtos instantaneamente. Bem, as tabelas hash são muito rápidas. Então, caso médio, que a gente já viu no capítulo anterior, que caso médio e, e o melhor caso é a mesma coisa, e tem o pior caso. Então, a procura, no caso médio, a inserção e a remoção é O1, e no pior caso é o O de N, que é a pesquisa simples. No caso médio, as tabelas hash têm tempo de execução O1 para tudo. Assim, O1 é chamado de tempo constante. Você ainda não foi apresentado a tempo constante. Então, tempo constante não é algo que acontece instantaneamente, mas sim um tempo que continuará sempre o mesmo, independente de quão grande a tabela hash possa ficar. Por exemplo, você sabe que a pesquisa simples tem tempo de execução linear, ON. Então, esse é o tempo linear. A pesquisa binária ela é mais rápida, pois tem tempo de execução log n. Procurar algo em uma tabela hash tem tempo de execução constante, O1. Percebe como é uma linha reta? Isso significa que não importa se a sua tabela tem um elemento ou 1 bilhão de elementos, pois o retorno da tabela hash sempre levará a mesma quantidade de tempo. Na verdade, você já viu tempo constantes antes, pois retornar um item de um array leva um tempo constante. Novamente, não importa o tamanho do array, pois ele sempre levará a mesma quantidade de tempo para retornar um elemento. No caso médio, as tabelas hash são muito rápidas. No pior caso, a tabela hash tem um tempo de execução ON, ou seja, tempo de execução linear para tudo, o que é bem lento. Então, vamos comparar as tabelas hash com os arrays e com as listas. Então, tabela hash caso médio, e aqui, no pior caso. Com os arrays,
a busca vai ser O1, mas a inserção e a remoção será ON, que é a pesquisa simples. Nas listas de encadeadas, a busca será ON, mas a inserção e a remoção será O1, que é o tempo constante. Então preste atenção ao caso médio para as tabelas hash. As tabelas hash são tão velozes quanto os arrays na busca. Pegaram valor em algum índice. E elas são tão velozes quanto as listas na inserção e na remoção de itens. Ou seja, ela é o melhor dos dois mundos. Porém, no pior caso, as tabelas hash são lentas em ambos os casos. Assim, é importante que você não opere no pior caso. Para isso, é preciso evitar colisões. E para evitar colisões, são necessários um baixo fator de carga e uma boa função hash. Nota: antes de iniciar essa sessão, saiba que ela não é uma leitura obrigatória, pois falarei sobre como implementar uma tabela hash. Porém, você provavelmente nunca fará isso. Não importa a linguagem na qual você programe, ela terá uma implementação de tabela hash já agregada. Assim, é possível usar essa tabela hash agregada e admitir que ela terá um bom desempenho. A próxima sessão pode ser considerada uma espiada dentro do capô para analisar o funcionamento do motor. O fator de carga. Ele é simples de calcular. Número de itens na tabela hash dividido pelo número total de espaços. Então, as tabelas hash utilizam um array para armazenamento. Então, você deve contar o número de espaços usados no array. Por exemplo, essa tabela tem fator de carga 2 por 5, ou 0,4. Então, a gente tem 2 espaços ocupados, mas, num total, 5 espaços dentro do array. Qual o fator de carga dessa tabela? Que é 20. É 1 por 3, então 1 dividido por 3. Se você disse 1/3, acertou. O fator de carga mede quantos espaços continuam vazios na sua tabela hash. Suponha que você precise armazenar o preço de 100 produtos em sua tabela hash, considerando que ela tenha 100 espaços. Na melhor hipótese, cada item terá seu próprio espaço. Essa tabela hash tem um fator de carga de 1. E se a tabela hash tivesse apenas 50 espaços? Neste caso, ela teria um fator de carga de 2, sendo impossível que cada item tenha seu próprio espaço, pois não existem espaços suficientes. Um fator de carga maior do que 1 indica que você tem mais itens do que espaços em seu array. Se o fator de carga começar a crescer, será necessário adicionar mais espaço em sua tabela hash. E isso se chama redimensionamento. Suponha, por exemplo, que você tenha essa tabela hash que está quase cheia. É necessário redimensionar essa tabela hash. Para isso, primeiro você deve criar um array maior. Empiricamente, definiu-se que este array deve ser o dobro do tamanho do array original, ou seja, com 8 espaços. Agora é necessário reinserir todos os itens nessa nova tabela hash, utilizando a função hash. Então, a gente tem um fator de carga de 3/8. Essa nova tabela tem um fator de carga 3/8, bem melhor. Com um fator de carga menor, haverá menos colisões e sua tabela terá melhor desempenho. Então, uma boa regra geral é: redimensione quando o fator de carga for maior do que 0,7. Você pode estar pensando, redimensionar leva muito tempo. E isso é verdade. O redimensionamento é caro e não deve ser feito com frequência. No entanto, em média, as tabelas hash têm tempo de execução O1, mesmo com o redimensionamento. Agora vamos ver o que é uma boa função hash. Ela distribui os valores no array simetricamente. Então, uma função hash não ideal, ela agrupa valores e produz diversas colisões. Mas o que é uma boa função hash? Isso é algo com que você jamais deverá se preocupar, pois homens e mulheres, velhos e barbudos, sentam em quartos escuros e se preocupam com isso. Se você é muito curioso, dê uma olhada na função SHA.
Há uma breve descrição sobre ela no último capítulo. Você pode usar aquilo como sua função hash. Exercício. É importante que funções hash tenham uma boa distribuição. Dessa forma, elas ficam com o mapeamento mais amplo possível. O pior caso é uma função hash que mapeia todos os itens para o mesmo espaço na tabela hash. Então, suponha que você tenha essas quatro funções hash que operam com strings. Retorna 1 para qualquer entrada. B. Use o comprimento da string como índice. C. Use o primeiro caractere da string como índice. Assim, todas as strings que iniciam com a letra A são hasheadas juntas e assim por diante. Mapeie cada letra para um número primo, ou seja, A igual a 2, B igual a 3, C igual a 5, D 7 e 11. E assim por diante. Para uma string, a função hash é a soma de todos os caracteres módulo 2, conforme o tamanho da hash. Se o tamanho da sua hash for 10, por exemplo, e a string for bag, o índice será 3, 2, 17. Então, bag 3, 2, 17. Não sei de onde saiu 17. Ah, tá. Ah, é, dividido por 10, aí fica 22 dividido por 10 é igual a 2. Para cada um desses exemplos, qual função hash fornecerá uma boa distribuição? Considere que o tamanho da tabela hash tenha 10 espaços. Eu vou ler os exercícios, depois eu vou dar uma ideia do que a gente pode fazer. Uma lista telefônica em que as chaves são os nomes e os valores são os números telefônicos, os nomes são os seguintes: Esther, Ben, Bob e Dan. Um mapeamento do tamanho de baterias e sua devida potência. Os tamanhos são A, AA, 3A, 4A. Um mapeamento de títulos de livros e autores. Os títulos são Mouse, Fan Home e Watchmen. Beleza. Antes de chegar no recapitulando, eu tava pensando de a gente tirar, tipo, semana que vem pra fazer os exercícios até aqui. Pra, tipo, recapitular. Por mim, ok. Porque eu tava vendo o livro hoje cedo. E deixa eu ver aqui o negócio. São 11 capítulos. E aí, tipo, a gente chegou na metade do livro. Aí eu achei que seria legal a gente, tipo, fazer os exercícios e discutir sobre. O que vocês acham? Eu vou mandar uma enquete lá no grupo. Isso, mas eu acho bom porque eu já estava querendo colocar no Git também, eu acho que pode ser bom. Boa. Aí depois eu mando lá no canal. Recapitulando. Você provavelmente nunca terá de implementar uma tabela hash, pois a linguagem de programação que você utiliza deve fornecer uma implementação dessa funcionalidade. Né? No caso do Java, é o HashMap. É possível usar a tabela hash do Python e acreditar que ela operará no caso médio de desempenho, tempo de execução constante. As tabelas hash são estruturas de dados poderosas, pois elas são muito rápidas e possibilitam a modelagem de dados de uma forma diferente. Logo, você estará utilizando-as o tempo todo. Você pode fazer uma tabela hash ao combinar uma função hash com um array.
Colisões são problemas, então é necessário haver uma função hash que minimize essas colisões. As tabelas hash são extremamente rápidas para pesquisar, inserir e remover itens. As tabelas hash são boas para modelar relações entre dois itens. Se o seu fator de carga for maior que 0,7, será necessário redimensionar a sua tabela hash. As tabelas hash são utilizadas como cache de dados, como em um servidor web, por exemplo, e elas são ótimas para localizar duplicatas, que no caso são os valores. E é isso, meninas. Por hoje encerramos. Muito Obrigada, obrigada. Juliana.